Eu te conheci foi em 2018, foi em outubro, e diferente do que muita gente, eu te conheci pelo teu livro, na verdade. Não foi por um anúncio, uma publicidade de Instagram ou YouTube, foi com o teu livro. Eu procurando um pouquinho sobre vendas e gestão de negócios. Na época eu tinha um negócio local, né? Eu tinha uma franquia, uma escola de idiomas. Então, foi aqueles, acho que é Sacadas de Empreendedor? Era o laranja ou o azul? Laranja. Sacadas de empreendedor. Exatamente. Eu comprei o teu livro dia 21/10/2018 no meu Kindle. Então, eu tenho aqui registrado. E dia 29/10 eu virei teu aluno. Procurando, eu não sei como é que eu cheguei, eu não sei se eu cheguei a procurar o teu nome, provavelmente não, deve ter sido uma sugestão. E aí eu encontrei, li o teu livro, eu devo ter lido em poucos dias, e eu acho que você já estava em lançamento. Eu até pensei que tinha esse espaçamento entre virar o aluno, né, e ter comprado o teu livro e virado o teu aluno, tinha sido maior. Mas não, pelo que eu vi, foi realmente em uma semana. Eu comprei num domingo, e lá na outra segunda, né, aí eu virei teu aluno. É aquela história, né, depois que você vê ou que você lê, né, não tem mais como esquecer, não tem como desver, né. Eu tinha uma escola de idiomas, né, que no caso ajudava pessoas a migrarem para o Canadá, e aí eu era franqueado, né, não era dono da franquia. Então eu comecei a consumir o teu conteúdo. Ele tem uma questão específica, né, ele tem uma necessidade de imigração, ele tem um problema demográfico que a população não cresce no ritmo suficiente, então eles todos os anos eles precisam chamar mais e mais trabalhadores, né? É uma necessidade, existe um Ministério da Imigração que cuida da questão da imigração. Então, a escola trabalhava nesse sentido, e quando eu conheci essa parte, assim, digamos, do marketing digital, dos lançamentos, logo eu entendi que seria um excelente nicho, né? Não a parte de idiomas especificamente, nada contra, tem muita gente se dando muito bem, mas eu imediatamente vi que esse nicho seria interessante, né? Pela imigração, a gente conseguiria se posicionar bem e talvez ter um diferencial inicial, né? Então, em 2018 eu virei aluno, e logo comecei a estudar, assim, a fórmula, todo o passo a passo, e só que a gente demorou um pouco para lançar, a gente foi lançar só em dezembro, a gente acabou lançando até depois do primeiro evento ao vivo que a gente participou, que foi surpreendente, assim, é um negócio que é um divisor de águas, né, da nossa vida enquanto empreendedor digital, assim, tá do lado de quem vive isso de uma maneira muito mais intensa. É um catalisador absurdo para o processo acontecer, para o 6 em 7 acontecer, né? O maior número de pessoas que fizeram 6 em 7 por metro quadrado. Então, a gente saiu do evento e fez o nosso primeiro lançamento de semente daí. Isso não foi uma data muito boa para fazer um lançamento de semente, foi dia 20 de dezembro, e a gente não só não vendeu, como a gente abriu o carrinho, não tinha feito vendas, e aí a gente fez uma venda para testar se estava tudo certinho, né? E depois a gente pediu o reembolso dessa venda, e aí lá no gateway de pagamento ficou negativo, ficou menos R$67. Então o meu primeiro lançamento, ele não só não gerou venda, como ele deixou R$67 negativo no gateway, assim. Eu já estava preparado que ia ser um processo, né? Eu já empreendia no mundo. Você já era empreendedor, né? Uhum. Eu não sou uma pessoa assim tão apegada ao risco, embora seja um empreendedor, né? Mas eu vou dizer que o que me deixou muito tranquilo com essa primeira perda, digamos assim, é porque no evento ao vivo, por exemplo, eu tive contato com muita gente que já estava na casa do faturamento dos milhões e que tinha feito 0 vendas no primeiro lançamento. Não foi um ou outro que eu ouvi. Foram, assim, pelo menos uma dezena do que eu ouvi no palco, nas conversas. Então, aquilo para mim, eu sabia que faria parte do processo. Eu sabia que só não daria certo por um motivo, se eu desistisse. Enquanto eu não desistisse, eu estava no caminho certo. Eu estava... tanto que eu virei aluno em uma semana, porque quando eu tive contato com isso, eu vi, não tem como dar errado. Faz muito sentido. Foi muito lógico para mim, sabe, Érico? Excelente experiência no sentido que a gente, digamos, molhou os pés, né? Colocamos o pé na água, vimos como é que funciona e beleza, vamos estruturar. Esse, digamos assim, foi um erro meu de demorar para lançar mais vezes. A gente foi fazer um próximo lançamento em maio só, porque a gente estava tocando negócio físico e o digital junto, né? E eu também não era o expert, né? Quem era o expert, eu acabei fazendo sociedade com o dono da rede de franquias, né?
E em maio a gente fez um lançamento de semente que a gente fez as primeiras vendas. E eu não lembro exatamente quanto a gente faturou, a gente deve ter vendido uns 5, 6 cursos, mais ou menos, e com ticket por volta de R$500, eu acho. Mas eu lembro que foi o dia que eu mais comemorei. Eu comemorei mais do que os 6 em 7. Porque eu vi que dava certo. Sabe, assim, alguém que a gente não conhecia, que não veio digamos, do funil, que seria o nosso mundo físico. Pessoas que vieram do digital, compraram, né? E, enfim, quem já tem conhecimento sabe como é que é um lançamento de semente. É um lançamento que você lança um produto que não existe. As pessoas compraram uma ideia, um apartamento na planta, sendo que não seria entregue um apartamento, né? Seria entregue conhecimento. Então, ali foi o marco que realmente já tinha dado certo, que era só fazer os ajustes e continuar na trajetória, né? Então, a gente acabou fazendo um lançamento relâmpago, que foi um lançamento assim de caixa, né? A gente praticamente, com zero esforço, fez mais 5, 6 vendas. Isso foi por volta de agosto, assim. E aí, em 2019, no finalzinho de 2019, daí eu sentei, na época que seria o Expert, né? E aí foi, vamos fazer 2020 acontecer mesmo. Vamos fazer virar o negócio e dar a velocidade que ele merece para a gente colocar funcionando o projeto, né? E aí, 2020 vem a pandemia, né? O que foi ruim em praticamente todos os aspectos, mas é aquela coisa, né? Como a gente começou no período certo, a gente estava 2020 preparado. E aí, em 2020, veio o primeiro 6 em 7. E não foi logo no início. A gente fez ainda lançamentos clássicos, né? 2 no início do ano, que foram praticamente ajustando, sim. E aí, em maio de 2020, então, né, um ano depois do primeiro 6 em 7, porque a gente demorou, um ano depois das primeiras vendas, veio o 6 em 7. Foi R$116 mil num lançamento em 7 dias. Era imigração para o Canadá. Era realmente auxiliar pessoas que tinham o desejo de morar no Canadá. Muita gente pode pensar, poxa, mas eu não tenho o que lançar e aí será que eu consigo fazer o 6 em 7, né? Então, ao longo da minha trajetória, isso ficou muito claro que não é nenhum impeditivo, né? Na verdade, até como lançador, digamos assim, se eu puder dar essa nomenclatura para minha posição, né? A gente até está numa posição privilegiada, porque tem muito gente com conhecimento bom por aí, né? E elas precisam de fazer o 6 em 7 com esse conhecimento, né? Então, tanto que depois disso até, por outros projetos, eu fiz outros lançamentos de sementes e nunca mais fiz lançamento de semente com 0 vendas, né? Mas aí, maio de 2020, vem o primeiro 6 em 7, e aí, pro meu Expert, né, ele tem um perfil um pouquinho diferente, tinha um perfil diferente que o meu, que era um perfil de risco mais rápido, de crescimento acelerado mais rápido. E aí a gente foi acelerando o projeto para crescer rápido. Então, assim, o próximo lançamento já deu à vista acho que quase 500 mil em vendas já. Aí depois um outro um pouquinho menor. Mais ou menos assim, isso, mais de 500 mil em vendas à vista, aí com a prazo, deve ter passado 600 mil, depois quase 400 à vista, mais a prazo, passou um pouquinho, e aí final do ano a gente fez uns lançamentos menores. Sei que ao longo de 2020 a gente fechou mais de 1 milhão, deu quase 1 milhão e 300 mil de faturamento, mais ou menos. E aí foi assim, né, 2020 aí a gente cresceu rápido, esse crescimento rápido trouxe novos desafios que a gente foi aprendendo a lidar, só que chegou um momento ali no final de 2020 que eu já estava vendo que eu não estava me sentindo pertencente àquele projeto mais, pela condição que ele estava sendo levado, né, e nada de ruim, é só porque eu já não estava me identificando com aquilo, né, E aí, em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, eu acabei saindo do projeto. E aí, como qualquer separação, né? Uma separação de empreendedorismo não é necessariamente fácil, né? Você tem que fazer alguns ajustes ali e tal. E acabou que, ao longo desses ajustes, eu realmente saí deixando todo o projeto e não saí praticamente com nada assim mesmo. Então, eu reiniciei o meu projeto com 6 em 7. Pensei assim, poxa, agora eu fiz 1 milhão, mais de 1 milhão em um ano, e eu vou ter que fazer de novo, porque eu vou começar do zero.
sociedade, mas por N termos dentro da sociedade, assim, claro, 1 milhão de faturamento não é 1 milhão no bolso, né? Isso acho que é claro para a maioria das pessoas. Claro. Mas, assim, principalmente na minha saída, aí eu realmente saí com praticamente zero mesmo. Só que eu tinha, acho que a coisa mais importante, né, Érico? Que ninguém poderia me tirar. Que é? Eu vi e eu fiz a 6 em 7. Não tinha mais como tirar de mim. Duas coisas. E eu acho que você sabia fazer. E 2, você falou uma coisa que passa desapercebido por muita gente. Você viu. Ninguém te contou. E, cara, uma vez que você vê, não tem como desver, né? Não. E aí, como é que foi? Até pelo meu perfil, assim, eu sou uma pessoa bem introspectiva, eu não tinha uma rede de relacionamento ainda tão grande, assim, dentro do marketing digital. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui prestando algumas consultorias, alguns serviços pontuais, meio que caçando expert mesmo, né? Vendo quem que teria o potencial do 6 em 7. A gente tinha um olhar mais aguçado, naturalmente, né? E depois que você tem resultado, né, Érico, fica bem mais fácil. Porque o resultado, ele te precede. É o histórico, né? Exato. Até que, inicialmente, prestando alguns serviços bem pontuais, eu encontrei meu atual expert nessa área de supermercado. E como é que foi a série de lançamentos com ele? Foi assim, Érico. Ele começou a produzir conteúdo na internet, pensando que ele ia lançar, mas ele ainda acho que nem tinha virado teu aluno. Ele virou semanas antes do nosso primeiro lançamento, eu acho, até onde eu me lembro. Só que ele tinha esse interesse, e eu vi que ele tinha um baita de um potencial, né? Então, ele começou a produzir conteúdo, ele fez um lançamento, nem dá para chamar de lançamento, ele abriu nos stories algumas vagas, vendeu, acho que 10 cursos, e aí ele entregou, e aí nesse período de entrega, eu entrei de fato no projeto, e meses depois, a gente estruturou, e aí fez o primeiro lançamento nosso, a gente nem fez o semente, a gente fez o interno, e no primeiro lançamento a gente vendeu 76 mil, eu acho. Massa! Já não é zero. Sim. Já não começou não é zero, né? Uhum. E então, claro, né, assim, o Machado já estava bem mais afiado, principalmente na questão da estratégia. E assim, Érico, é estratégia, né? Porque hoje a gente olha os vídeos do nosso lançamento, Érico, e a gente dá muita risada. Porque, assim, foi eu e ele fazendo. Assim, ele é do interior do Paraná, eu sou aqui de Florianópolis. Tudo online, assim, edição de vídeo, tudo. As artes, a gente que fez é risível para dizer o mínimo, assim, em questão de qualidade estética. Mas não é estética, né? A gente tinha um conteúdo bom, assim, excelente, né? E a gente tinha a estratégia certa. Então, nesse conteúdo risível, a gente fez 76 mil. Isso foi em setembro, novembro a gente fez outro também ali por volta dos 70. E aí em janeiro de 2022 já o primeiro 6 em 7. Com esse expert. Quanto foi? Você lembra, mais ou menos? Foi bem 102 mil, mais ou menos. Ao longo de janeiro a gente faturou, acho que uns 700 mil. Não, um pouco mais, acho que uns 800 mil. Ao longo do ano, você quer dizer? Perdão, ao longo do ano de 2022. Pô, que massa. Ninguém vai dizer que você faz a coisa com sorte, né? Exatamente. E, assim, na posição de quem restartou o processo, não vou dizer que teve momentos que a gente duvida, né? Pô, será que é porque eu estava no nicho certo? Será que eu estava com... que eu peguei a onda da pandemia que fez com que todo mundo estourasse, né? Será que foi sem querer que eu fiz? E não foi, sabe? Nessas consultorias, eu até entrei em alguns projetos que por N motivos eles não deslancharam, mas é porque eu não me identificava muito com o nicho, então como eu estava ali muito na estratégia, na parte dos scripts, né, ajudando o expert, eu não me identificava muito, a performance não era a mesma. Quando eu encontrei um expert que assim bateu muito nicho, valores, tudo, deslanchou de uma maneira quase que natural, né? Hoje eu trabalho da minha casa, né? E, assim, com muita tranquilidade. É trabalho, continua sendo trabalho, é bastante trabalhoso, não tem pílula mágica, não tem varinha mágica, não, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, mas é da minha casa, eu tenho liberdade de horário, eu tenho liberdade de onde trabalhar, né? Hoje eu moro em Florianópolis, mas eu ainda penso em morar em outros lugares, por exemplo, e isso só depende de mim, né?
E essa liberdade é muito boa. Eu e minha esposa, a gente está, nesse momento agora, pensando em ter filhos, né? Para nós é muito tranquilo isso, porque financeiramente já a gente tem uma certa estabilidade, a gente tem flexibilidade de horários, né? Não tem aquela coisa, poxa, mas vai ter filho, como que vai ser? E escola, isso e aquilo. Não, tá tranquilo. Essa liberdade de fazer o que a gente quer, o que a gente precisa, não é só o que a gente quer, né? Mas o que a gente precisa também é muito bom, assim. Isso, sem sombra de dúvidas, foi o 6 em 7 que me proporcionou.